Eita, já tá gravando! Nossa, eu fiquei tão distraída aqui vendo as coisas do Saúde e Companhia no YouTube que me empolguei, desculpa aí, viu? Mas já que você tá aí, aproveita para seguir a gente na rede social @SaúdeCia na TV, mandar sua sugestão, seu comentário, sua crítica, seu elogio. A gente aguarda e interage com você. Até porque hoje a gente tem muito conteúdo, inclusive que foi sugerido por espectadores do nosso Saúde e Companhia. A gente vai falar sobre cirurgia bariátrica, quando fazer, quem pode fazer, quais são os riscos. Vamos falar também sobre a história inspiradora de Thay Rosado. Ela passou por momentos muito difíceis na maternidade e vai trazer para a gente o depoimento dela, especialmente falando sobre trombofilia. Em Movimento vai trazer as meninas da terceira idade que dançam e os males espantam. Tem também exercício para a mente e ainda, para terminar, suplemento para dormir bem. O Saúde e Companhia está no ar. O processo de emagrecimento, ele gera muitos desafios, até porque na maioria das vezes a gente quer uma fórmula mágica que resolva tudo pra gente. E a cirurgia bariátrica vem como uma alternativa? Será? Dr. João Carlos, que é cirurgião bariátrico, vai falar um pouquinho pra gente sobre essa questão. Doutor João, afinal de contas, cirurgia bariátrica é para todo obeso, para resolver o problema de excesso de peso ou não? Normalmente a cirurgia bariátrica ela é deixada para uma fase de uma obesidade mais avançada mesmo. Algo mais severo? Algo mais severo. E a forma mais fácil de entender é quando o paciente tem em torno de 30 a 40 quilos a mais do que o peso seria ideal dele. Não é uma forma fácil, não é a forma mais rigorosa, mas uma pessoa de 1,70 m deveria ter algo em torno de 70 quilos. 5 quilos a mais, 5 quilos a menos. E essas pessoas que estão chegando aos 100 quilos, aos 110 quilos, a gente já sabe que ele tem uma doença de obesidade bem severa. Às vezes com um peso 25 a 30 quilos acima do peso, 20 quilos acima do peso, trazendo doenças associadas, isso já pode ser um indicativo da cirurgia. E a cirurgia bariátrica, ela só é indicada para casos onde a pessoa já tentou outros recursos e não conseguiu emagrecer? Habitualmente, sim. Não seria a última opção, mas seria uma opção mais à frente do tratamento. Então, mesmo eu recebo muitos pacientes que não fizeram nenhum tratamento assim com acompanhamento rigoroso, mesmo sabendo que ele tem um peso mais elevado, eu vou oferecer uma fase intermediária que é o tratamento clínico. Antes da cirurgia. Antes da cirurgia. Então, a gente, como na preparação para a cirurgia eu preciso envolver psicólogo, nutricionista, endocrinologistas, cardiologistas, eu aproveito para triar. Agora, quando o senhor fala em vários profissionais envolvidos aí nessa questão e cita o psicólogo, tem a ver com essa questão da mentalidade da pessoa obesa, de pensar já com aquela questão, assim, aquele pensamento voltado diretamente para a comida de uma forma até não muito saudável? Tem. O tratamento da obesidade exige sim, não só a visão direcionada da alimentação, mas toda essa motivação de reescrever a sua vida. A pessoa foi, vamos dizer assim, selecionada ou triada para fazer a cirurgia bariátrica. Quais são os tipos de cirurgia hoje disponíveis e quais os efeitos colaterais? Nós temos dois principais tipos de cirurgia, que é a gastroplastia vertical, mais conhecida como sleeve, e a gastroplastia com desvio intestinal, que é mais conhecido como bypass. São cirurgias que vão fazer intervenção no estômago e às vezes no estômago e no intestino. O foco da cirurgia é trabalhar sobre o estômago, que é a cirurgia de redução do estômago pura e simples, ou na cirurgia de redução do estômago com o desvio do intestino. E qual é o efeito colateral dessas cirurgias? Na minha visão, o maior efeito colateral que eu tenho mais temor, que eu falo aos pacientes, é o não acompanhamento do paciente. Por quê? Porque a cirurgia, no pré-operatório, você seleciona e mostra ao paciente como será importante o acompanhamento para a gente supervisionar o grau de adesão do paciente ao programa. Porque ele pode retornar ao peso original, pode, independentemente da cirurgia? Ele pode retornar ao peso original, mas o outro fator é as doenças, as alterações de vitaminas aparecem muito mais precoces se o paciente não está sendo supervisionado. Se ele não está se alimentando adequadamente,
se ele não está fazendo os suplementos que são prescritos pela nutrição, pelo endócrino, pela cirurgia. A cirurgia bariátrica ela evoluiu muito no conhecimento dos hormônios que regulam a fome, a saciedade, o prazer da comida. Por que você come um alimento e fica feliz, né? Essa relação com esses alimentos muda com a cirurgia. E aí o que a gente tinha falado sobre a importância da psicologia. O paciente tem que entender que isso vai mudar depois da cirurgia. Não tem como ser igual no pós-operatório. Até porque o caminho que levou ou que esteve associado à obesidade, a gente precisa reescrever. Doutor João Carlos, então para a gente concluir, hoje quais as possibilidades de acesso a esse tipo de cirurgia? Existe a possibilidade do paciente do SUS procurar esse acesso? Todos os planos de saúde oferecem? Como é hoje o acesso a esse tipo de procedimento? Existe. Só temos hoje o serviço daqui de Natal e existe um serviço pequeno que está começando em Currais Novos, ainda está na fase embrionária. Então é muito bem estruturado, mas ele é pouco em relação à população que precisa. Os planos de saúde, eles sim, todos os planos de saúde liberam a cirurgia bariátrica dentro de critérios que são traçados pela agência reguladora de saúde de saúde suplementar e pelo Conselho Federal de Medicina. Então existem itens, existem critérios que quando são aceitos dentro desse processo, eles são regulamentados. E existe a outra possibilidade, a última possibilidade, que é a cirurgia particular, que é uma parcela pequena da população. Na minha experiência como mãe, 2 momentos foram muito marcantes. Um, quando eu saí para ter as gêmeas e que pensei, será que eu volto com as 2 ou com uma só? E o outro foi já na última gestação, a do Enzo, quando ele nasceu sem respirar, teve que ser reanimado. Thay. Olá, boa tarde. Que bom estar aqui com você. Prazer. E para falar sobre um assunto muito sensível, que é perder um filho, né? Vida, sua segunda filha. Segunda filha, exatamente. Hoje habita outra esfera, hoje ela né? é uma estrelinha no céu. E eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho da sua trajetória, da sua experiência como mãe e da superação desse momento que com certeza não deve ter sido fácil. Não foi nem um pouco fácil, mas vamos lá, né? Vou compartilhar um pouco com vocês. Vamos lá então. Thay Rosado, que é mãe de Maria, de Vida e de Miguel. Sim, eu. Ai, Prazer estar aqui com você hoje. Prazer estar aqui para contar a sua história e um pouquinho dessa questão voltada para a superação, né? Eu acho que um dos momentos mais esperados na maternidade é aquele do chorinho do bebê, que a gente coloca o filho no peito, ali na sala de parto, seja parto normal ou não, né? E como foi para você vivenciar uma experiência diferente da expectativa? Pois é, eu acho que para contar um pouquinho da minha história, para todo mundo entender aquilo que eu tenho a falar aqui, hoje eu tenho que começar na gestação de Maria, que foi minha primeira gestação. Minha filhinha, ela já tem 7 anos, Maria, e na minha primeira gestação eu tive um problema nada a ver com o que eu tive em seguida, que foi a cerclagem que eu tive que fazer por conta do meu colo, que era muito curto. Então eu sei que muitas mulheres passam por isso e até antes de passar não conhecem. Então eu tive que fazer costurar o colo para poder segurar a gravidez de Maria. E por várias intercorrências que eu tive ao longo da gestação, eu tive que ficar de repouso. Graças a Deus ela nasceu bem, tudo maravilhoso. Eu acho que no momento nem entendi a magnitude do que tinha acontecido, porque eu era muito nova. Mas eu sabia que numa próxima gestação a probabilidade de eu ter novamente esse problema era muito grande. Mas veio a gestação de Vida, que foi a minha segunda filha, e foi maravilhosa. Foi, assim, uma gestação tranquila. Não precisou fazer cerclagem? Não precisei. O meu colo, que é o que mede, né? Tava bem acima do esperado. Treinei a gestação inteira. Cheio de momentos especiais. Conseguia sair, conseguia trabalhar. Nada que eu conseguia fazer na gestação de Maria. Porém, eu realmente tive uma intercorrência. Quando eu tava com 8 meses de gestação, eu fui para uma consulta pré-natal. E lá passando aquela maquininha, né, no próprio consultório. Na ultrassonografia ou antes? No próprio consultório mesmo, né, aquela maquininha que escuta o batimento. A médica já não escutou mais o batimento de Vida. E eu vi que ela ficou bem nervosa, mas assim, né, a gente nem passa pela nossa cabeça que isso vai acontecer. Mas eu realmente vi que ela ficou um pouco nervosa, já tinha uma ultrassom ali do lado, ela já me encaixou. E foi aí que a gente viu que o coração de Vida já não batia mais.
Então, ela estimulou o meu parto e Vida nasceu realmente sem vida. Eu perdi ela com 8 meses de gestação e assim, tudo saudável. Já tô com barrigão, inclusive, as coisinhas prontas. E realmente ali meu mundo desabou. Não foi fácil, foram dias muito difíceis, porque às vezes a gente estava até conversando aqui antes, né, que a gente vê a pessoa ali pelo Instagram, conhece a pessoa e não imagina os problemas que ela passa. E realmente eu acho que a vida, na minha vida, foi uma mudança muito grande de chave, tanto para mim como para o meu marido. Eu acredito também que para as pessoas à nossas voltas, minha mãe, minha sogra, porque eu acredito que nós todos mudamos muito depois dela. Amadurecemos muito. Mas o nome dela era Vida desde o começo? Engraçado, né? Isso? A gestação dela, eu não consegui escolher o nome. A gestação de Maria sempre foi Maria. E Vida, eu não consegui escolher o nome. Sabe quando eu dizia o nome? Ai, não tava ali dentro do meu coração. E mais ou menos um mês antes de tudo acontecer, eu escolhi o nome. Uma tia minha disse, que tal Vida? Aí eu, Vida. Aí eu conversei com meu marido no carro que a gente tava viajando. Você gosta de Vida? Aí ele, Vida. Vida Rosado Vaz, gosto. E bateu ali. E ninguém gostava. Só gostava eu e meu marido. Nossa. E minha mãe fazia, troca esse nome é muito feio. Eu disse, mãe, é Vida, não adianta. E quando tudo aconteceu, fez tanto sentido, né? Porque eu acredito que Deus cuidou muito de mim nesse processo. E até a escolha do nome, eu acredito realmente que foi Deus cuidando. Alguma inspiração, né? Eu falando assim até fica suave, mas é porque eu tentei de todas as formas ressignificar essa dor. Eu não queria que Vida tivesse uma imagem manchada, sabe? Por dor. Então, quando eu consegui sair daquele buraco, porque realmente é um buraco que a gente entra, eu disse, eu preciso que a história dela seja outra. E caramba, se eu tenho quase 150 mil pessoas no meu Instagram, por que não falar sobre isso? E começou a me incomodar muitas coisas que chegavam até mim. Por exemplo, de pessoas dizendo, você só investiga depois de 3 percas, vocês são tão novos, isso é normal, isso já aconteceu com fulano, ciclano. Aí eu comecei, gente, isso não é normal. Isso pode ser comum, mas normal nunca vai ser, né? E eu comecei realmente a defender essa bandeira de que um filho que não nasceu, ele não deixou de existir. Então, por que você perder, independente de ser 1, 2, 3, por que não investigar? E, graças a Deus, eu tive minha médica muito junto comigo nesse processo, ela também acreditava muito nisso. Eu acho que foi também uma evolução para ela. E a gente descobriu a trombofilia, que foi realmente o meu problema. Eu tenho alguns tipos de trombofilia, uns genéticos e uns adquiridos. E eu comecei realmente a defender essa bandeira de que se você teve uma perca gestacional, você precisa investigar. E o que é a trombofilia, para quem não está familiarizado com o tema? Trombofilia é quando você tem algum tipo de coagulação que o seu sangue engrossa, né? Então, você pode ter várias intercorrências, inclusive na gestação. Que o que foi a trombofilia de Vida? Criou-se um coágulo na minha barriga e não chegava sangue suficiente para ela. Então, ela acabou falecendo por esse coágulo criado. Na gestação, que a mulher fica mais predisposta. Existem outras coisas também que mulheres e homens ficam mais predispostos para ter a trombofilia, né? AVC, inclusive, é um tipo que pode acontecer, né? Do trombo na cabeça. Acidente vascular cerebral. Exatamente. Então, no meu caso, foi na gestação que aconteceu, né? E eu, como nunca tinha tido nenhum relato sobre, eu não tinha ido investigar. Então, eu realmente só investiguei após. E eu acho que é até importante falar sobre isso também, que aqui no nosso estado, a gente consegue as injeções. Porque mais... Pelo Sistema Único de Saúde? Exatamente, a gente consegue na Unicate. Que na gestação de Miguel, após como eu descobri, se eu não tivesse descoberto, talvez na minha terceira gestação, que foi a gestação de Miguel, eu não tivesse me cuidado. E eu passei a gestação de Miguel inteira tomando injeção, que chama de Clexane, que é para ela afinar o sangue, para não ter perigo novamente de criar coágulos. Então, por conta de que eu descobri, eu consegui tratar a minha terceira gestação, que foi a gestação do meu filho Miguel. E aqui no nosso estado, eles disponibilizam essa injeção. O único problema é que os exames para poder se descobrir a trombofilia são muito caros. E eles ainda, infelizmente, não temos como... Não tem cobertura pelo Sistema Único de Saúde? Não tem. Mas os planos de saúde cobrem? Alguns exames, outros não. Né? Então, e de qualquer maneira, a gente tem que reembolsar para poder depois ser ressarcido. Porque realmente são exames muito caros e muito específicos, né?
por fim, assim, queria agradecer pela sua disponibilidade de passar a sua história para as pessoas. E assim, para quem está em casa, para quem está ouvindo, às vezes passando por situações diferentes, mas igualmente dolorosas, o que você diria para essas mães? Porque a maternidade, ela traz muitos desafios, muitas inseguranças. Eu que tenho ali 5, sei bem como é gerenciar pessoinhas diferentes, de cabeças diferentes e de demandas de saúde diferentes. Então, assim, é sempre desafiador ser mãe, né? Independentemente da forma e das histórias. Mas eu queria que você passasse, assim, a sua mensagem para quem está em casa e que, de repente, está ali, poxa, eu queria ouvir algo para chegar no meu coração. O que você diria? Eu acho assim, quem sou eu para dar uma opinião concreta sobre isso? Porque eu acho que todos nós, toda mãe, tenta fazer o melhor para o seu filho com as ferramentas que a gente tem naquele momento, né? Então, assim, pode ter certeza que você está fazendo o melhor para o seu filho. Às vezes a gente perde a paciência, né, com certas situações, mas tentar realmente manter a calma e criar nossas crianças daquilo que a gente acredita. Que tem as nossas índoles, tem os nossos valores, para a gente poder criar pessoas boas para essa nossa sociedade ser cada vez melhor, né? E quando a gente tiver um problema, né, como esses que eu tive e vários outros que podem vir a acontecer, como eu falei, sempre tentar ressignificar. O que é que eu posso fazer com isso, né? E não sei se era esse o plano de Deus para a minha vida, mas eu tentei ressignificar a minha dor, levando essa mensagem para outras pessoas que ao longo desse tempo eu pude ver que eu consegui chegar, né? Recebi relato de várias mulheres que falaram que descobriram as suas trombofilias a partir do meu relato. Então eu acho que sempre tentar ressignificar e olhar o pior momento de uma forma boa e suave. No próximo bloco você vai ver quem dança seus males espanta, a dica da Nutri para dormir bem e ainda exercício para ativar a mente. Oferecimento SOS Pharma, remédio barato de verdade. Clínica Ecocardio, cuidando do seu coração com qualidade, credibilidade e tecnologia. Olha, que a dança faz bem para reduzir o estresse, melhorar a coordenação motora, ajudar na sociabilização, a gente já sabe. Mas o que o professor Léo Lima está trazendo para a gente hoje aqui é a importância dessa atividade, principalmente para nós que estamos aí chegando ali mais tarde, né? Vivendo mais, vivendo melhor. Para as meninas, como você diz, da terceira idade. Conta para mim, Léo, como é que é a sua experiência com esse público? Então, eu estou há 24 anos trabalhando com a arte da dança e nos últimos anos eu fui muito procurado pelo pessoal da terceira idade. Vamos falar a melhor idade, né? Porque eu chamo de meninas. E eu venho resgatando emoções, eu procuro utilizar músicas que elas vivenciaram e que elas sentem no coração e quando entra na arte, no movimento aeróbico, elas viajam e se divertem. E aí, como é feita essa aula? Ela tem movimentos adaptados? Ela tem uma parte diferenciada de uma aula comum? Como é? A gente começa com um alongamento, quando a gente trabalha, alonga toda a parte do corpo, né? Então eu trabalho esses movimentos aeróbicos, onde eu acredito que faz muito bem para elas. Quais são os ritmos que você trabalha aqui com elas? Eu trabalho com os principais ritmos da dança de salão, Michele. Eu trabalho com forró, com bolero, com samba, com tango, com valsa, com bachata, que é um ritmo um pouquinho mais novo, mas também bem aeróbico, bem legal, e salsa. E qual é o ritmo que elas mais gostam? É muito específico para algumas. Algumas gostam muito do bolero. Mas também tem umas que gostam muito de samba, mas quando toca uma música de um filme, todas elas se divertem e adoram também. Nós tendemos a nos fechar, né, com o passar do tempo. E aqui você explora muito essa expressão corporal, verbal, né? Você nota mesmo que no dia a dia as pessoas se tornam mais expansivas à medida em que elas vão se permitindo mais aqui os movimentos da dança? Exatamente isso, Michele. Quanto mais
o convívio, mais vão se unindo, né? E a dança unifica as pessoas. Por isso que a gente junta pessoas adolescentes com pessoas de uma idade já bem mais superior e eles são iguais. E são quantas vezes por semana a aula aqui? Então, a aula aqui é uma vez por semana, mas aqui tem várias outras atividades, né? Aqui no Espaço Marias. No Espaço Marias tem várias atividades, mas a dança é uma vez por semana. Para quem nunca experimentou a dança como você apresenta aqui, qual o conselho que você dá para a pessoa que está em casa? O conselho que eu deixo é que levante da poltrona, né? Levante da poltrona, deixa a comorbidade de lado e vamos se exercitar, vamos cuidar, porque dança é saúde, é qualidade de vida. A dica de hoje é para quem tem dificuldade em dormir, então a dificuldade no sono. Vou abordar aqui algumas suplementações que traz a melatonina. A melatonina nada mais é que um hormônio que se produz no nosso organismo. Muitas vezes esse hormônio deixa de produzir ou então fica com a produção baixa e precisamos suplementar para ter aquela noite de sono reparadora, dormir a noite todinha como um bebê, vamos dizer assim. A melatonina ela tem várias formas de administração. Vamos ter ela em gotas. Vamos ter também ela sublingual, então vai depender de como você quer administrar essa melatonina, certo? Vamos também ter ela em pauzinho, que a gente dilui na água, no suco, antes de dormir a gente tá ali tomando a melatonina. Vamos ter também uma versão que ela vem com limão, camomila, maracujá e a espirulina azul. A espirulina azul é uma alga diretamente do mar com a cor azul, então vai deixar o seu suco ou sua água com uma corzinha azul. Vamos supor que é um drinkzinho antes de dormir, certo? E em específico esse produto ele vem ajudar na questão de ter aquela noite de sono realmente reparadora. Então a gente vai se acalmar para poder dormir, não simplesmente dormir, ter aquela noite de sono realmente que faz a gente recuperar todas as nossas energias do dia. Olha, da Oficina da Mente, na verdade, porque tem algumas pessoas, algumas senhoras aqui, que estão num processo assim, alguns já têm alguns diagnósticos, né, que já é colocado, então, início tipo de Alzheimer, né? Então, tem um processo assim, alguns mais lentos, né? Então, a Oficina do Cérebro, na verdade, ela impulsiona um pouco mais, a ideia justamente é essa, é impulsionar, trabalhar justamente a cognição, trabalhar os exercícios, as memórias, na verdade, porque não deixou de saber disso, já tinha conhecimento, só que pelo fato de não exercitar, ou não escrever, ou não praticar nenhum tipo de atividade, então isso aí vai se perdendo com o tempo. A ideia realmente da oficina, através de jogos, de brincadeiras, que são joguinhos simples, às vezes eu tenho joguinhos assim de criança de 3 anos, né, para montar, né, encaixes, né, brincadeiras de encaixe, mas pelo fato de ter alguma dependência não, mas está com algum problema motor, de ordem motora, então já isso dificulta. Um simples exercício de fazer montagem de encaixe ou de juntar as figurinhas, montar um dominó com as figurinhas iguais, né? Já tem uma dificuldade significativa, né? Então a ideia é justamente a gente trabalhar esses pontos que não estão sendo movimentados, né? A ideia dele isso, aí a gente retoma e vai avaliando, né? De pouquinho quem é que faz mais, consegue fazer, porque tem dia que tem algumas que conseguem fazer tudo num dia só, direitinho, né? Mas outras já têm outras dificuldades, né? Por causa do Parkinson ou alguma medicação no dia que às vezes deixa um pouco mais sonolenta, né? E cada um no seu tempo. Então, algumas eu coloco um exercício, uma oficina, um brinquedinho mais, que pense mais um pouquinho, né? E outras, vamos devagar. Vou avaliando cada uma, devagar, aos poucos, né?
para poder fazer observar, na verdade, não é nem avaliar, observar como ela está agindo naquele dia. Porque às vezes, por essa questão, né, quando algumas vêm com uma medicação, às vezes um pouco forte, elas vêm um pouco sonolenta. Aí demora também, até eu dou o comando, aí não entendo o comando, aí vamos novamente. E é a questão mesmo de ter paciência, trabalhar com calma, tranquilidade. Conseguiu, oba, que bom, parabéns, é assim mesmo. Mostrar incentivo e trabalhando sempre essa questão, né? E realmente, pelo menos até o momento, está dando certo. A gente brinca com tudo, na verdade, aqui, né? Tem um espaço que a gente agrega todos nesse espaço aqui, com a finalidade, na verdade, de interação, muito mais interação social. Porque, de certo, a nossa vida, os familiares, né, terminam cada um com suas ocupações, com seus trabalhos. Chega uma certa idade, né, a maioria das senhoras que estão aqui são viúvas, né? Então, chega uma certa idade, algumas têm cuidadoras, outras não. Chega uma certa idade que terminam ficando um pouquinho sozinha. Então, esse espaço ele vem um pouco a chamar, a fazer com que elas participem, voltem a interagir novamente. Tem essa questão da sociabilidade, que é muito importante e necessária, principalmente para essa faixa etária de idade, né? Para não ficar sozinha, se completam. Na verdade, esse eu acho que é um espaço que se completam. Encontram amigas, pessoas que estudaram juntas aqui, eu acho muito interessante. Você estudou comigo na, sei lá, 8ª série, em alguma coisa assim. Caramba, meu Deus do céu! E essas memórias, né? O trabalho com essas memórias, e é divertido, né? Realmente é um momento que a gente se sente mais agraciado, né, junto com elas. E aí, o que achou do programa de hoje? Estava recheado, não é mesmo? A gente lembra que você sempre pode interagir com a gente no @Saúde e Cia na TV e pode também ver os episódios que você perdeu no YouTube. Vai lá, segue a gente e dê toda a sua contribuição, porque esse é um trabalho conjunto, viu? O Saúde e Companhia vai ficando por aqui. Até sábado que vem. Oferecimento SOS Pharma, remédio barato de verdade. Clínica Ecocardio, cuidando do seu coração com qualidade, credibilidade e tecnologia. Saúde e Companhia é uma produção de Michele Rincon Comunicação Propositiva. Realização Praia Filmes.